Apocalipse motorizado, a tirania do automóvel em um planeta poluído, organizado por Ned Ludd. Um dos marcos da decepção com as autoridades de esquerda no país foi em 2002, a liberação do marketing da indústria de cigarro durante o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. A polêmica foi imensa, com as lamentações envergonhadas de alguns e a alegria incontida da direita tucanal, que pôde mais uma vez cantar seu refrão vitorioso: somos todos iguais. No entanto, em meio a tantas considerações a respeito do que significam as propagandas de cigarro e do mau exemplo que seriam para a juventude, não houve nenhuma boa alma a lembrar que, se estamos realmente levando a sério essa conversa, o que antes de tudo deveria ser proibido é o próprio Grande Prêmio da Fórmula 1. Existe exemplo pior para o país, que é líder em acidentes de automóvel? Os números são espetaculares. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, fala em cerca de 20 mil mortos por ano no trânsito, das cidades e das estradas. Os números reais, embora não oficiais, estariam entre 35 mil e 50 mil mortos por ano. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, são, no Brasil, pouco mais de 1 milhão de pessoas envolvidas direta ou indiretamente em acidentes de automóvel por ano. Isso porque o IPEA considera apenas acidentes em áreas urbanas e não inclui dados a respeito dos que acontecem nas estradas. Se é razão para os patriotas ficarem orgulhosos das vitórias de seus pilotos na Fórmula 1 ou na Indy, talvez também seja motivo de orgulho saber que, enquanto nos países europeus e nos Estados Unidos, a média é de 2 mortes ano por 10 mil veículos. No Brasil, essa taxa é de 6,8 mortos. Se usássemos contra as propagandas de automóvel a mesma lógica com qual se atacam filmes, desenhos animados e música rap, há muito elas estariam proibidas. Veríamos então um desses especialistas em estatísticas demonstrando, por exemplo, que o aumento de acidentes de automóvel no Brasil aconteceu depois da primeira vitória de Fittipaldi na Fórmula 1, ou afirmando que mulheres se envolvem menos em acidentes graves porque assistem menos à corrida e porque as propagandas típicas de automóvel não são feitas para elas. Não vou aqui, é claro, propor mais uma dessas tediosas campanhas moralistas. No entanto, é muito mais do que urgente chamar a atenção para o fato de que a relação da sociedade brasileira com o automóvel é especialmente doentia, mesmo para os padrões patológicos com que o mundo ocidental trata o assunto. Pode ser espantosa a constatação de que boa parte da classe média brasileira investe mais em seus carros que em casa própria, mas ainda mais divertido é ver que essa mesma classe média, que se põe histérica ante a ideia de que o filho adolescente possa ter acesso a um cigarro de maconha ou a um videogame violento, vê com declarado orgulho que o mesmo adolescente já sabe dirigir aos 14 ou 15 anos, como se o carro não fosse algo muito mais perigoso que um baseado. Isto não é um resultado apenas da conhecida ignorância da classe média brasileira. O culto ao automóvel, também ele, tem bases bem terrestres. Relaciona-se diretamente ao projeto de industrialização que resultou no pacto das elites brasileiras com as grandes multinacionais do automóvel. Se tal projeto foi um grande desastre social e ecológico, foi também, por um bom tempo, uma maravilha para os números e as estatísticas econômicas. Um dos mais celebrados exemplos de rápida modernização, ao lado da União Soviética de Stalin, do Chile de Pinochet, da Singapura de Lee Kuan Yew e etc. Modernização que tornou possível não só a popularização do carro, mas também da TV, dos supermercados e o surgimento de uma classe operária relativamente mais forte até que sua contraparte, a patética burguesia brasileira. Então é fácil compreender porque, mesmo aqueles nostálgicos, críticos dos tempos contemporâneos, quando sonham com os bons tempos, sonham com os Fuscas. Sonham com o Juscelino, ressurgindo, feito um Dom Sebastião motorizado, sem se atentarem para o fato de que a indústria automobilística brasileira, como conhecemos, foi na verdade mais um dos tristes frutos da ditadura militar. A relação de militares e indústria automobilística já estava na fase simbiótica
antes de 1964. O GEIA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, criado em 1956 para planejar a instalação da indústria no Brasil, tinha a participação da Ford, da General Motors, da Mercedes e da WEMAG, a única brasileira da turma. Mas a presidência era de um almirante, Lúcio Meira. Vitorioso o golpe militar, vitoriosas também as multinacionais, elas ganharam a liberdade para papar suas pequenas concorrentes. A Volkswagen comprou a WEMAG. A Alfa Romeo comprou a Fábrica Nacional de Motores. E assim por diante. Enquanto o governo militar massacrava os sindicatos, impunha um arroxo salarial e construía rodovias. Foi um milagre econômico. A ligação das multinacionais do automóvel com os militares é ainda mais orgânica. É a ligação da indústria automobilística com a indústria bélica, o brinquedo favorito dos generais. As duas evoluíram juntas. Aqui no Brasil também. Diversas empresas forneciam, por exemplo, tornos, prensas e aços especiais para as fábricas de autopeças e também para a indústria de armamentos. É o chamado ganho de escala. A mão de obra, especializada ou não, pôde passar de uma área para outra sem sentir a diferença. Afinal, a Volkswagen de Taubaté fica bem perto da Avibras, que está em São José dos Campos, assim como a General Motors, a Embraer, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Se em 1969 o Brasil exportou carros, 25 unidades, pela primeira vez a indústria bélica precisou de apenas mais 4 anos para também dar sua cota de orgulho, a ufania pátria. Em 1973, a Engesa fez sua primeira exportação, um blindado Cascavel. Em 1979, a revista Veja afirmava que Engesa transformou-se em uma década no maior fornecedor de carros de combate do Ocidente. A Veja comprava o enunciado pela Engesa, que em suas propagandas dizia ser a produtora de 50% de todas as viaturas blindadas sobre rodas do mundo livre. Grande momento para uma empresa que tinha sido criada em 1958 por um pequeno grupo de engenheiros da USP, como prestadora de serviços e fornecedora de peças para a Petrobras. O sonho de o Brasil se tornar uma grande potência exportadora de armas acabou já nos anos de 1980. O sonho de ver o Brasil transformado em grande potência pelas fadas madrinhas da Volkswagen, Ford, Chrysler, saiu dos frangalhos. No entanto, apesar de tudo, apesar também das evidências de que a indústria automobilística não funciona mais como motor de desenvolvimentismo, e tampouco como milagrosa geradora de empregos, as empresas automobilísticas continuam a ser a indústria mais protegida do Brasil. Não só com todo o cardápio de isenções fiscais, mas com diversos mecanismos de reserva de mercado. Talvez porque esteja claro que encarar o fim dos sonhos automobilísticos seja encarar também o fim dos sonhos de Brasil grande. Sonho de ser igual a americano. Sonho de ser James Bond e namorar Doris Day. Sonhos de ser de primeiro mundo, em salas de apartamento cobertas pela poeira da poluição. Chora-se de saudades do romântico ronco barulhento do carro de Roberto Carlos, correndo na estrada de Santos. Assim como todos os planos de melhoria das estradas, rigor na fiscalização, novas medidas de segurança e etc. Parecem mais e mais manifestações de estado depressivo, diante do fato óbvio de que a situação não se resolve com remendos, medidas de meio termo, longo tempo de proscrição. Por isso, esse livro organizado por Ned Ludd é tão essencial, porque traz uma discussão radical a respeito do automóvel. São textos que analisam não só o impacto ecológico e urbanístico da indústria automobilística, mas o que tal indústria significa como promotora de guerras, violência e desigualdade social. Alguns dos textos reunidos são clássicos, como Energia e Equidade, do austríaco Ivan Illich, morto em dezembro de 2002. Aos 76 anos, Illich foi um dos pensadores mais surpreendentes dos anos de 1970 e 80.
com precisão e força atacou cada um dos falsos consensos da sociedade ocidental. No texto apresentado aqui, Illich sustenta a ideia de que quanto maior a velocidade dos automóveis, menos saímos do lugar e que as estradas nos levam a lugar nenhum. Para ele, a questão não é procurar novas fontes de energia, mas antes de tudo, mudar o seu consumo. Illich, que viveu a maior parte da vida no México, analisa especialmente a questão sob o enfoque latino-americano. O texto de Illich teve imenso impacto no pensamento libertário de nosso tempo e é citado pelo filósofo André Gorz em seu ensaio A Ideologia Social do Automóvel. Gorz, como Illich, nasceu em Viena, em 1964. Em 1924, foi um dos criadores do O Novo Observatório e editor dos Os Tempos Modernos. Muito mais recente o texto Como Criar uma Massa Crítica, Lições e Ideias da Experiência de São Francisco. Também é um clássico, publicado originalmente como um panfleto. Ajudou a formatar as bicicletadas, as festivas manifestações anti-automóvel. A importância do carro para a economia moderna e Acabem com Todos os Carros são textos sugeridos em meio ao expressivo momento anti-estradas e de resgate das ruas que emergia na Inglaterra no início dos anos de 1990. Quanto ao primeiro, trata-se de artigo escrito e publicado pelo grupo autonomista Aufheben de Bregueton. Acabem com Todos os Carros é outro desses textos que adquirem ares de clássico. Tantas vezes foi reproduzido, seu autor, Mr. Social Control, é um anarco-poeta inglês. O grupo Carbusters apresenta outras ideias, algumas menos pacíficas, para combater o automóvel. Assim continuamos a tradição baderna de mostrar a cobra e mostrar o pau. Mr. Baderna.